Desigualdade não está só relacionada a diferenças de renda. Por isso, o Centro de Estudos da Metrópole extraiu dados dos censos do IBGE para estudar como se expandiu o acesso à água, luz, esgoto e coleta de lixo nas últimas décadas. Em 1970, havia 3.952 municípios no Brasil. Como era o acesso à eletricidade? O censo mostrava que os municípios com mais de 3/4 das famílias com luz em casa, esses que acenderam no mapa, não passavam de 125, 3% do total. A maioria na região sudeste e alguns no sul. A situação do abastecimento de água era ainda pior. Água em torneiras para 3/4 das famílias só nos 24 municípios que piscaram, nem 1% do total. Todos no sudeste, a região mais rica do país. Esgoto era ainda mais raro. Apenas 2 municípios, Santos e São Caetano, tinham esgoto para 3/4 dos domicílios, ambos no estado de São Paulo. Nesses mapas, a tonalidade das cores varia conforme a quantidade de domicílios em cada município com acesso a determinado serviço. Os tons mais claros indicam os municípios em que mais famílias têm acesso ao serviço. Mais escuros, menos famílias com o serviço. Os pesquisadores do CEM constataram que, de censo para censo, a cobertura foi se expandindo em todas as regiões do Brasil. Veja a energia elétrica. Em 1970, a população com luz em casa se concentrava nos municípios de São Paulo e em alguns do Sul. Nos anos seguintes, até 1980, houve expansão, mas nessa mesma região. Depois de 1980, a cobertura foi chegando a outras partes do centro-sul do país, até que em 1991, a maioria das casas do sul, sudeste e centro-oeste já tinha energia elétrica. Se você morasse no interior do norte ou do nordeste, aí era ainda quase a mesma escuridão. Lá, as luzes passaram a se acender nos anos 2000, até que, em 2010, a energia chegou praticamente a todo o Brasil, inclusive a municípios distantes dos grandes centros do norte e do nordeste. No caso da água, em 1970, a situação era aquela. 24 municípios tinham abastecimento para mais de 3/4 das famílias. A água foi chegando a mais casas, mas até 1980 a melhora ficou concentrada onde o serviço já existia antes, no sudeste e no sul, onde mais municípios ficaram mais claros. Em 1991, a cobertura continuou a crescer no sudeste, chegou à maioria dos municípios e melhorou onde já existia. Nos anos seguintes, a expansão beneficiou o sul e o centro-oeste. O abastecimento no norte e no nordeste se aproximou ao de outras regiões só em 2010. Quer dizer, as trajetórias da expansão dos serviços de luz e água são parecidas. Os serviços começaram mais presentes no sul e no sudeste e foram se expandindo por ali. O norte e o nordeste foram as últimas regiões a receber grandes melhorias. Com o lixo, a história foi semelhante. O censo só começou a levantar informações, nesse caso, em 1991. O serviço estava concentrado no sul e no sudeste. A cobertura nas regiões norte e nordeste era muito baixa. Durante a década de 90, a expansão beneficiou o sul e alcançou o centro-oeste. Em 2010, a coleta de lixo tornou-se praticamente universal em boa parte do sudeste, mas ainda muito defasada no norte e no nordeste, onde predomina o verde escuro. Já o esgoto ainda hoje está longe de se universalizar. O mapa de 1970 mostra que a cobertura era bem menor do que a da água. Você se lembra? Apenas 2 municípios coletavam o esgoto de pelo menos 75% das residências. Até 1980, a cobertura só cresceu de forma mais significativa no sul e no sudeste. O serviço se expandiu um pouco no centro-oeste em 1991. Até 2000, essas 3 regiões concentraram as poucas melhorias que a rede teve. A rede de esgoto chegou a 2010 cobrindo quase todo o sudeste. No entanto, no norte e no nordeste praticamente não existia.
Serviços de infraestrutura são bens coletivos. O acesso a eles não depende de uma decisão individual, como a que se toma quando se decide trocar de geladeira ou comprar uma bicicleta. Depende de políticas públicas que garantam a oferta no lugar onde as pessoas moram. A desigualdade na oferta de serviços é territorial e contribui para tornar mais ou menos aguda a desigualdade entre cidadãos.